Muito bem, galera, chegando com o nosso programa, o nosso PFC, o nosso Palestina Futebol Clube, o programa de esportes da equipe de esportes da Palestina FM, falando sobre o campeonato intermunicipal que está na sua reta final. Resta apenas um jogo, um único jogo para conhecermos o grande campeão de 2015. Domingo passado, na cidade de Uruçuca, as duas melhores seleções se enfrentaram e deu a segunda melhor. A hegemonia dentro de casa de Uruçuca prevaleceu e Santo Amaro conseguiu enxergar, experimentar sua primeira derrota na competição. Zildo Nascimento, expectativa acima da média, aquilo que a gente vinha cantando, as duas seleções chegaram e agora Santo Amaro decide dentro de casa o título de 2015. É aquilo que a gente vinha comentando, eu sabia que ia ser um jogo de xadrez, nenhuma das equipes iam se expor, iam procurar o melhor momento, e o melhor momento de Uruçuca foi aos 49 minutos, que fez um gol que lhe serviu como o primeiro passo rumo ao título. Vilmar Fernandes, a expectativa da seleção de Santo Amaro estava se concretizando. O torcedor fazendo uma festa bonita nas arquibancadas, mas aos 49 minutos, o balde de água fria, a primeira derrota. Será que vai ter emocional para reverter essa situação dentro de casa? Santo Amaro consciente do seu potencial, né? Mesmo perdendo por 1-0, sabendo que tem condições de reverter a situação. Agora tem um detalhe nessa situação aí, hein? Foi o primeiro jogo que ela perdeu, não se sabe ainda como se comportará. Nem ela, eu diria, que sabe como vai se comportar em seus domínios, tendo que correr atrás do placar. Vamos esperar para ver no próximo domingo, né? Muito bem, o jogo era aquilo que a gente esperava. Duelo de gigante, as duas melhores seleções, não à toa chegaram com mérito à grande final. O estádio Ferreirão lotado realmente, apesar das arquibancadas móveis que foram retiradas por ordem do Corpo de Bombeiro. A capacidade foi reduzida, mas tivemos um público pagante de 2.436 torcedores. Em torno de 3.000 torcedores estavam no estádio, com certeza, mas um público pagante de 2.436 para uma renda de R$ 48.320. Realmente todo o interior estava destinado àquela cidade de Uruçuca no domingo, uma festa bonita. A gente aproveita para parabenizar aí a prefeita Fernanda Silva e toda a direção da Liga de Uruçuca, que armou um camarote para a imprensa, armou um camarote para as rádios de Salvador. Tivemos torcedor acomodado e tudo, graças a Deus, na Santa Paz. Não tivemos incidentes de brigas, pelo menos não vimos nada disso. Estávamos lá e não tivemos isso. Houve notícias de que alguns torcedores ou cambistas vendendo ingressos fora do estádio foram presos pela polícia. Aí a gente não tem como não divulgar, mas ocorreu realmente isso, porque os ingressos foram vendidos antecipados e sempre tem aquele brasileiro que gosta de dar um jeitinho, ganhar um dinheirinho extra, mas acabaram entrando pelo cano. Alguns foram presos fora do estádio. Cerca de 70 homens da Polícia Militar estavam presentes no estádio, segurança a toda a prova. O jogo que teve a arbitragem do senhor Ademilton Piedade Carigé, da cidade de Salvador. Diga-se de passagem, não agradou nem a gregos nem a troianos. As duas equipes saíram reclamando da arbitragem. Muito longe dos lances, muito acomodado no jogo, e infelizmente acredito que não seja um ato à altura do grande espetáculo. A federação ainda não revelou o ato da grande final do último jogo de domingo, mas acredito que não seja o senhor Ademilton Piedade Carigé. Tivemos o Jucimar Paraíso Gonçalves de Ituberá como assistente número 1, o Dorivan da Silva Gomes de Vitória da Conquista, o assistente número 2, o Bispo Florencio Santana de Tapetinga, o quarto árbitro, o quinto árbitro Antônio Marcelino Belmonte de Ilhéus e o sexto árbitro Alex Aranha da cidade de Uruçuca. A arbitragem, meu caro Vilmar Fernandes, é sempre um ponto de interrogação em jogos decisivos e a gente acredita que deva ser escolhido o melhor para o jogo de domingo, muito embora talvez não seja escalado o melhor. Assim tem que ser, né? E eu quero dizer aqui que o melhor não será nunca o melhor, né? Intermunicipal, deixando a desejar algumas temporadas, em termos de arbitragem, e não foi à toa que, acompanhando pela Palestina FM, o nosso amigo mais da galera trazendo lá os flashes na narração do jogo, e a arbitragem foi muito contestada porque realmente está deixando a desejar. Vamos esperar que pelo menos, se não o melhor, o menos ruim seja escalado aí para esta grande decisão e que a festa do futebol possa prevalecer nessa grande festa, hein?
Outra coisa que chamou a atenção no jogo, a grande massa de Santo Amaro, Zildo Nascimento, a Maro Maro como é conhecida, marcou presença, cerca de 400 torcedores lotaram uma boa parte da arquibancada, um terço da arquibancada foi destinado aos torcedores de Santo Amaro e eles compareceram, fizeram uma festa bonita, marcando presença, cantando o tempo todo, só se calaram no momento que sofreram o gol. Aí veio aquele balde de água fria. Mas durante o jogo, a torcida de Santo Amaro deu um show à parte, Zildo Nascimento. A BN, eu disse que o Uruçuca deu o primeiro passo, mas o primeiro passo foi só 1-0. Com o que a torcida de Santo Amaro faz lá, vai ficar perigoso para o Uruçuca, porque o gás da seleção de Santo Amaro é a sua torcida. Observe que o jogo aqui, o Uruçuca, deu 400 torcedores de lá, de Santo Amaro. Agora imagine você lá. A última decisão que Santo Amaro disputou dentro de casa teve 7.000 torcedores. É isso que eu digo. A seleção de Santo Amaro é muito apaixonada pela sua seleção, apoia, incentiva e, é claro, termina passando aquela energia, aquele gás para os jogadores em campo que quer retribuir, lógico, e dar o melhor de si. E, é claro, o Uruçuca precisa tomar muito cuidado. Santo Amaro veio com uma proposta defensiva, mas teve, por incrível que pareça, as duas melhores chances de gol no primeiro tempo. Santo Amaro jogou com 3 zagueiros, tivemos o Lupita no gol, tá fino, tá treinando, tá forte realmente. O Samuel na direita, o Railson na esquerda, o George e o Fabrício na zaga, e contando com o reforço do Rogério, que era o volante, mas jogou praticamente como terceiro zagueiro. O Paulinho, o Iltinho, o Pelezinho, o Marcelo e o Diego. E o treinador, por incrível que pareça, não fez uma substituição sequer. José Carlos não mexeu uma vez só no time, meu caro Gilmar Fernandes, demonstrando que estava satisfeito, até porque estava conquistando um belo resultado, que era um empate fora de casa, até os 49 minutos do segundo tempo. É aquela situação, né? Na decisão, uma mexida que o treinador pode achar que vai funcionar e vai melhorar o time, acaba às vezes dando errado. E ele certamente ficou assim, na cisma de querer mexer no time, não mexeu e foi penalizado com esse gol aos 49, mas que não quer dizer que a seleção de Uruçuca já é campeã. A gente torce por fazer parte assim da nossa região, né? E o outro jogo é que vai resolver tudo. O Zildo Nascimento acabou de dizer, foi feliz no que disse. Santa Amaro é muito forte lá dentro e o Uruçuca vai ter que ir bem preparada para este duelo. Aos 25 minutos, um lance crucial, um carrinho por trás do camiseta de número 10, o Iltinho, que acabou tirando o Elvis Coreano do jogo. Uma falta para cartão amarelo. Infelizmente, o jogador recebeu o cartão amarelo, mas o Elvis Coreano acabou deixando o campo com o tornozelo bastante inchado. Inclusive, entrevistamos ele depois, virou dúvida para o jogo de volta, realmente estava bastante inchado, precisa de um tratamento agressivo durante a semana, e acredito que ele não deva ter condições de jogo para o jogo de volta. Em seu lugar deve jogar o Júnior Camamu, que foi quem entrou no jogo. Um desfalque considerado titular, o Elvis Coreano, mas entra o Júnior Camamu, meu caro Zildo Nascimento, que em todos os jogos que entrou conseguiu ir bem, levando à frente o ataque uruçuquense. Exatamente, isso você observa uma seleção que tem um plantel muito bom, reservas à altura para substituir titulares. A equipe de Uruçuca jogou com o Ju, o Nino, o Alex, o Dedé, o Fábio, que no finalzinho deu lugar ao Bicudo, o Inho, o Gambirra, o Pitoco, o Lei e o Elton, que saiu para a entrada do Kaique, o Kaká e o Elvis, que deu lugar ao Júnior Camamu. A seleção de Santa Amaro jogou com Lupita, Samuel, George, Fabrício, Railson, Rogério, Paulinho, Pelezinho, Rafael, o Marcelo e o Diego. Não houve mudanças por parte de Santo Amaro. As melhores chances do jogo para Santo Amaro no primeiro tempo, uma bola cruzada do lado esquerdo, o atacante já iria finalizar o Marcelo, mas o Ju chegou tirando dentro da grande área. E também a seleção de Uruçuca teve uma boa chance com o Pitoco no primeiro tempo, chegando dentro da grande área, batendo forte, só que o Kaká funcionou como defensor.
Kaká foi sair da bola, acabou batendo, recebendo uma bolada na barriga, já sobre a linha, com o goleiro Lupita vencido, e o gol não saiu. No segundo tempo, a seleção de Santo Amaro teve mais 2 ou 3 oportunidades. Em uma delas, o centroavante Marcelo ia finalizar dentro da grande área sozinho. O Elton corajosamente deu um carrinho, travou na hora H, e assim também o Júnior Camamu teve oportunidade, mas acabou sendo travado. Quando tudo parecia que ia ficar no 0 a 0, eis que surge a perseverança do meio-campo Lei. O Lei, que já foi considerado por alguns aí como ex-jogador em atividade, recebeu um cruzamento do Nino, a bola foi alta, ele não alcançou, subiu para cabecear, desceu, correu atrás da bola que ia se perder pela lateral, pressionado por 2 defensores, toca no Pitoco, que maestralmente encontra o Nino nas costas da defensiva, e o Nino toca para o Kaká, que aos 49,5 faz o gol de desafogo, de desapego daquele resultado que estava sendo implicante para a seleção de Uruçuca, porque teria que vencer fora de casa. E aí o estádio foi abaixo, Santo Amaro calou na arquibancada, Uruçuca vibrou, Kaká foi ao seu 18º gol, e o gol, meu caro Gilmar Fernandes, saiu na hora certa. Porque o empate, certamente, como a gente vinha projetando aqui, deixaria Santo Amaro com a mão na taça. É um gol para renovar o espírito do grupo, né? O espírito do grupo que estava preparado para um 0 a 0 e certamente o psicológico já se preparando para um jogo mais complicado ainda fora de casa, né? E aí esse gol aos 49 minutos, o que é que acontece? O time já com uma vantagem vai largar num jogo complicado, que seria muito mais complicado se não conseguisse esse 1 a 0, e aí a coisa fica, eu diria que, se não mais fácil, se não fácil, fica menos difícil para a tentativa do seu primeiro título pela seleção de Uruçuca fora de casa. Tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo, artilheiro do campeonato e da seleção de Santo Amaro, e o mesmo me afirmou que a Federação Baiana está equivocada com aquela matéria que nós repercutimos na semana passada, que o Marcelo pode ser tetracampeão de artilharia. Na realidade, ele garante que já é tetracampeão, foi artilheiro 4 vezes, e esse ano estaria conquistando o 5º título. Inclusive, na entrevista, ele fala os anos pelas quais a seleção jogou. Outra coisa que ele citou é sobre a artilharia definitiva do campeonato intermunicipal. Segundo ele, acredita que tem mais gols do que o Clodoaldo e o Pim. Clodoaldo, em entrevista a mim, me disse que tem 178 gols e tem como provar, tem tudo anotado. O Pim, a federação já anuncia, quando eu veio aqui para Ibicaraí em 2013, tinha 123 gols, marcou 10, depois já teve outras passagens, hoje está com 154 gols. E o Marcelo acredita que tem mais gols do que ambos, porque, segundo ele, o Pim e o Clodoaldo tiveram passagens aí de 2 ou 3 anos pelo profissional, e o Marcelo foi a vida toda jogando intermunicipal e sempre chegando nas cabeças. Quando não vai à final, é sempre artilheiro. Quando não é artilheiro da competição, é artilheiro da sua equipe. Então fez um certo desabafo, está lá na tvabn.blogspot.com, e segundo ele deve ser o maior artilheiro, mas a federação não tem como comprovar, porque os registros que tem é da presidência de Edinaldo para cá, né, do Virgílio Eliso ficou para trás, e aí muita coisa se perdeu. Mas certamente o Marcelo deve ter realmente mais gols, porque é artilheiro e onde passa vem fazendo gols, e como ele mesmo frisou, quando sai da competição, sai como artilheiro pela sua equipe. Lembrando que domingo a seleção de Santo Amaro precisa vencer por 2 gols de diferença. Seleção de Santo Amaro que algumas coisas precisam ser observadas. É uma seleção madura, um time de campeões que se conhecem, assim como a seleção de Uruçuca, mas tem um ponto fraco. O ponto fraco seria a defesa no sentido em comparação com o ataque. O ataque marcou até aqui 55 gols, a defesa sofreu 14 com esse gol de domingo. E outro detalhe, dentro de casa sofreu gols em 7 dos 8 jogos que realizou. Foram 8 jogos realizados dentro de casa e ela só não sofreu gols no jogo de volta contra a Serrinha, vencendo por 2 a 0. Uruçuca tem a vantagem de ter a melhor defesa, mas não pode se confiar na defesa, porque 90 minutos defendendo dentro do caldeirão de Santo Amaro, com a torcida de Marumaro empurrando, acredito que seja impossível suportar. Mas tem ao seu favor a vantagem de ter um time, como o técnico Moisés falou em entrevista para a TV Bahia e também na TV ABN depois do jogo, de que não pensem que o Uruçuca vai jogar retrancada, vai jogar como sempre jogou, buscando gol. Prenúncio, meu caro Gilmar Fernandes, de mais 90 minutos de grande futebol. E bota grande futebol nisso, né? E como o treinador de Uruçuca já disse,
ele com certeza vai ter espaço sim para jogar no ataque, porque Santo Amaro vai ter que ir para cima, tem a obrigação, né, de sair para cima para vencer por 2 gols de diferença, que só assim conquistará o seu 5º título do Intermunicipal, né? E com isso o Uruçuca vai sim para o ataque e certamente vai ser um jogo melhor ainda, eu diria, do que foi na cidade de Uruçuca. Tivemos nesse jogo de domingo alguns ingredientes especiais, né? A rivalidade de Santo Amaro com a região, Santo Amaro que já foi campeã e também perdeu o título para a seleção da região, foi campeã sobre Itajuípe por 2 vezes, 4 dos títulos de Santo Amaro foi sobre Itajuípe, e foi também vice-campeã, perdendo para a seleção de Coaraci. Agora é a vez de Uruçuca. Uruçuca precisa, é o seu primeiro título, a cidade está motivada, não se fala em outra coisa. Hoje já tivemos notícia aí através do WhatsApp, a prefeita disponibilizando nota oficial ao torcedor que queira ir à cidade de Santo Amaro para arcar unicamente com o seu ingresso, porque o ônibus estará à disposição. Então teremos com certeza grande número de torcedores de Uruçuca na cidade de Santo Amaro. A torcida de Santo Amaro, o Zildo já vem falando, a gente vem mostrando aí que não foge da raia, certamente vai lotar o estádio, e eu acredito, Zildo Nascimento, que teremos mais uma vez um belo duelo, não só em campo, como também nas arquibancadas. Exatamente, ABN, eu acho que as 2 equipes estão à altura de uma grande final. O torcedor de Uruçuca também, o de Santo Amaro, não fica atrás, e a gente fica na torcida para que tudo dê certo, para que o futebol apareça, somente o futebol, que não apareça violência, que não apareça coisa do tipo. E é claro, as 2 seleções são fortíssimas e, como o Gilmar até disse em um dos programas anteriores, onde o título ficar estará em boas mãos, já que as 2 seleções fez por merecer. Agora, volto a repetir, o torcedor de Santo Amaro mete medo nos adversários. Uma coisa que algumas pessoas questionaram, dizendo que 1-0 teria sido pouco. A prefeita falou depois do jogo e eu concordo com ela. Nessa fase de final não tem goleada. Não tem goleada. Vimos o ano passado uma goleada no sentido de vários gols, né? Um resultado até difícil de se prever entre Cachoeira e Santa Luz. Depois de Santa Luz estar com a mão na vaga, vencendo por 3-1 e tomar aquele virote, o Noé fazer 4 gols. Mas final a gente não espera muitos gols. Final é jogo trucado, são as 2 melhores seleções que chegaram. E eu acredito que 1-0 não é pouco, 1-0 é suficiente, desde que, como o técnico Moisés falou, o Uruçuca não deite na vantagem. O Uruçuca procure jogar lá, porque se procurar só defender, acaba perdendo. E por outro lado, a seleção de Santo Amaro, como o Gilmar falou, tendo a obrigação pela primeira vez de reverter um resultado, vamos ver como se porta. Porque fazer gols, ela sabe fazer. Não à toa foi 55 gols em 17 jogos até agora, mas sofreu 13. A seleção de Uruçuca é especialista em não tomar gols. Tomou apenas 3 em toda a competição. Precisa tomar 2 e não fazer nenhum para não ser campeão. O primeiro título está perto. Uruçuca tem a oportunidade de voltar a uma final depois de 15 anos. E Santo Amaro volta a uma final depois de 14 anos. As 2 seleções são merecidíssimas para serem campeões. E a gente fica na torcida aqui, claro, por ser da nossa região, pela seleção de Uruçuca, mas entendendo de que se Santo Amaro for campeão, não será nenhum absurdo, porque a campanha que fez e os nomes que tem no elenco são realmente credenciais para mais um título. Vale lembrar, meus caros amigos, que domingo não estava programado transmitirmos o jogo. Estávamos programados a ir, como fomos realmente, trabalhar lá com o Binho Vídeo, gravando o vídeo, né, gravando o jogo e a gente narrando para o Binho e trazendo flashes para a Palestina FM. E por um acaso, meu caro Zildo Nascimento, o plantão esportivo nos acionou e informando que as rádios da região estavam fora do ar e houve mais uma vez uma transmissão. Quem gostou foi o torcedor, né, Zildo? Exatamente, ABN. E a gente aproveita e agradece aos nossos ouvintes, a grande gama de ouvintes que ligaram para a gente, que interagiram e disseram: Zildo, as co-irmãs de Itabuna saíram do ar e a BN está fazendo um flash, não tinha como colocar ele no ar não, para trazer a narração do jogo, e fizemos isso porque a Palestina agradece a audiência dos ouvintes e entende que o Intermunicipal corre no sangue da Palestina FM enquanto rádio comunitária e que tem 3 programas esportivos diários com audiência esmagadora. E é claro, no dia
desse jogo, nessa grande final. O torcedor não queria ficar sem ver o jogo e interagiu com a gente e a gente colocou no ar. Estávamos lá numa situação desconfortável, né? Até porque a Federação Baiana já fazendo presença, já foi um outro ritual, né? Não poderia ter acesso ao gramado e aquele cobrança por DRT, por credencial, e foi nos proporcionado narrar o jogo em cima do muro, em cima de uma escada de pedreiro de madeira, encostado do lado de fora do muro, tomando o sol na cara, mas como eu falei, coloquei a tela no Face, fazendo aquilo que gosto, para quem gosta daquilo que fazemos, e graças a Deus deu tudo certo. As imagens também estão lá na TV ABN, as fotos estão lá no nosso Facebook, e realmente, Gilmar Fernandes, uma experiência ímpar. Jogo de final é totalmente diferente de todos os jogos que se transmitem. Nós que tivemos o privilégio de transmitir vários jogos aí durante os intermunicipais, já são 4 anos de Palestina FM, mas uma final realmente tem um clima todo diferencial. E nessa hora que a gente sente que todas as emoções elas se reúnem ali, né? É um jogo principal, isso aí está bem explicado, e eu mais uma vez quero parabenizar o Mais aqui, dizer que ele foi o primeiro narrador ibicaraense a gritar um gol numa final de intermunicipal para uma rádio ibicaraense. Isso não é qualquer coisa não, isso aí você entrou para a história, parabéns mais uma vez para você. E afinal de contas a gente está falando de intermunicipal, né? Não é qualquer campeonato não, hein? Nós já tivemos o privilégio de participar da primeira transmissão de uma rádio legal, já tivemos outras rádios, claro, inclusive algumas que foram piratas, aí fechadas, mas a primeira transmissão de uma rádio legal ibicaraense, nós tivemos o privilégio de participar, eu e você, né, pela co-irmã Cacau FM, naquele dia contra a seleção de Eunápolis, dentro do Euclidão, onde o Carlos Limas, o fera da bola, narrou o primeiro tempo, e eu tive o privilégio de, pela primeira vez, narrar um jogo de futebol numa rádio, e foi logo um jogo histórico daquele, onde a seleção de Ibicaraí venceu bem a seleção de Eunápolis, e nós começamos ali a brincar de rádio, e graças a Deus foi dando certo, e a gente está aprendendo a cada dia. Zildo Nascimento, o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano, a gente não tem ideia do tamanho, da proporção, né, da emoção que a gente transmite através das ondas do rádio. Exatamente, mas o rádio tem uma magia muito grande. Geralmente quem está no rádio é porque gosta de ouvir rádio, e a gente que gosta de ouvir rádio vai aprendendo ouvindo, e quando vem para ele vai aprendendo muito mais ainda. E ao longo desse tempo, principalmente nesses 3 últimos anos, foi o período que chegaram essas 2 emissoras para Ibicaraí. Lógico, a gente tem participado de uma escola muito boa, aprendendo cada dia aprendendo, corrigindo alguns erros, e assim a gente vai chegando lá. E é claro, como você no domingo participou dessa grande emoção e compartilhou com a grande massa de ouvintes da Palestina FM. Com certeza. Vale lembrar que o que fica de gostoso é as amizades, né? São as amizades que a gente vai fazendo através das ondas do rádio, através do Facebook, da TV ABN, muita gente conhecendo e tendo acesso ao nosso trabalho. Como falamos semana passada lá em Itamaraju, a pessoa que eu nunca vi me parou na arquibancada para me parabenizar, disse que ele não me conhecia, mas ele me conhecia da TV ABN, do Superblog do ABN, da Palestina. A gente vê a proporção, encontramos lá o Reinaldo do blog Boquinha Polêmica, que sempre interagia com vocês aí, através dos resultados lá do Campeonato Sul Bahia, né? Tiramos foto com ele, está lá no Facebook, uma pessoa do bem, gente boa demais. O Lucas também, que é outro desportista ilustre, trabalha sempre com a imprensa, volta e meia a gente está divulgando aí os textos do Lucas. E também encontramos lá o Ligeirinho, meu caro Gilmar Fernandes, que é muito parecido com você nessa dinâmica toda, inclusive falou com a gente no vídeo lá, tá nas entrevistas do jogo. São figuras importantes que a gente se acostumou a acessar o site desses caras para colher informações, e hoje a gente está tendo o privilégio de estar trabalhando junto com eles e conhecer também e ouvir deles de que o nosso trabalho é reconhecido por eles, que ouvem os nossos programas, que acessam os nossos sites, e a Palestina rompendo fronteiras. Exatamente, a gente só tem que agradecer, parabenizar pelo trabalho, principalmente essa temporada, né? Que foi feito, onde a gente frisou o tempo todo que o Intermunicipal nessa temporada foi um dos campeonatos mais bem divulgados, até porque foram criados grupos no Facebook, WhatsApp, e que até hoje a gente troca assim, ideias, troca informações, e a gente vem sabendo de coisas que antes a gente não saberíamos, né? Porque era mais difícil a gente ter assim esse acesso, esse contato.
E a gente só tem que parabenizar e agradecer esse pessoal todo, que é uma família, na verdade. Né? E eu aproveito aí para convocar os amantes do futebol. É uma coisa simples hoje, você tem um celular que grava, você pode fazer um vídeo, um comentário, entrevistar um jogador, colocar no Face, colocar no WhatsApp. São coisas como essa que divulgam o campeonato. Infelizmente, a Federação Baiana de Futebol tem uma norma, né, que nas finais só trabalha quem tem DRT, e muitos companheiros que trabalham durante o campeonato todo, que levam o campeonato nas costas, porque as rádios da capital não falam uma vírgula de intermunicipal. A Rádio Sociedade da Bahia é uma excelente rádio, gosto de ouvir, fala de Bahia e de Vitória, até mesmo dos clubes profissionais do interior, pouco se fala. Mas na final tem lá uma cabine reservada para a Sociedade, para a Excelso, rádios que têm um nome já, né, que são grandes, gigantes, mas que o campeonato intermunicipal para elas não fazem diferença. Por outro lado, guerreiros, muitas vezes desconhecidos, que tiram do próprio bolso para bancar, para arcar a despesa nas viagens e que divulgam e levam as informações das seleções de vários e diversos municípios da Bahia, acabam sendo penalizados e não conseguem trabalhar na grande final. Seria aí a hora já da federação criar um mecanismo de poder valorizar esses atletas, porque se não pode na final, não poderia em jogo nenhum. Um dos radialistas aí com DRT, o Amadeu, inclusive hoje tive acesso lá ao Facebook dele, postando algumas coisas sempre com muita coerência, defendendo o pessoal que não tem a DRT, que não tem a ABCD, que ainda não tem a documentação, até por condições. Hoje, para você tirar uma DRT, você precisaria aí em torno de R$3.000. Quem é que tem esse dinheiro disponível? Muitos dos nossos companheiros aí vivem, né, a situação que está o Brasil, que está a crise. Mas infelizmente são as regras do jogo. A gente ficou feliz pelo bom senso que foi utilizado pelo delegado do jogo, tanto o argentino como o outro senhor, que me falha o nome agora, que entenderam a situação e alguns companheiros puderam entrar, puderam trabalhar, né, tendo a sua limitação, não pode entrar no campo, só atrás do gol, aquela coisa toda. A gente, para filmar e para narrar, teve que ficar em cima do muro, porque não podia ficar ali na frente do banco de reserva, lá não tem cabine. Em Santo Amaro já tem, talvez seja mais fácil. Mas realmente o campeonato intermunicipal, como o Gilmar vem falando, esse ano teve uma divulgação tremenda, não só das rádios AM, das rádios FM, principalmente as comunitárias como a Palestina FM, mas pela internet. Esse canal que a gente tem o acesso aí como vídeo da TV ABN, que tem vários e vários acessos, e a gente pode mostrar a nossa cara para que as pessoas que estão acostumadas a ouvir as nossas vozes também possam nos ver, nos reconhecer. E foi o que ocorreu. Devido a isso, nós fomos parados lá nas arquibancadas da cidade de Itamaraju para receber os elogios de uma pessoa que eu nunca vi, mas que disse que acompanha o nosso trabalho. A gente só tem a agradecer, satisfeito demais por ter participado. Domingo estaremos lá na cidade de Santo Amaro, vamos estar saindo daqui no sábado, se Deus nos permitir, e como diz o Sandoval Novaes, ele há de nos permitir, né? Graças a ele por tudo, e que a gente possa fazer uma boa viagem, um bom trabalho. E certamente semana que vem, na terça-feira, estaremos gravando o último nosso PFC do Intermunicipal, porque a ideia é continuarmos com esse programa falando de esporte amador em geral, falando de futebol profissional e tudo mais que seja possível. De antemão, já agradecer mais uma vez a participação Zildo Nascimento, agora também blogueiro, o Visão de Águia, já está no ar aí, inclusive transmitindo o programa do Gilmar Fernandes ao vivo, e você pode acessar, Zildão, divulga o endereço aí, vende seu peixe. Exatamente, blog Visão de Águia, vda.blogspot.com.br. E os endereços de contato com a Palestina FM? Nossa fanpage, Facebook Palestina Bicaraí, WhatsApp 8174-1444, www.palestinafm.com.br, nosso site, telefone 3242-3700, código de área 73. Esses são os meios de contato com a Palestina FM. Gilmar Fernandes, Energia de toda a Bahia, mais uma vez uma satisfação ter você aqui. Encontro marcado para a próxima semana, já falando sobre o campeão de 2015, Santo Amaro ou Uruçu, uma das duas com certeza, essa aí é barbada. Uma das duas será campeã. Encontro marcado para a próxima semana e expectativa deste grande duelo. E como já disse uma vez,
para onde for o título, será bem encaminhado, porque se trata de duas gigantes do futebol do Intermunicipal nessa temporada. Só concluindo os números, Santo Amaro continua como primeira melhor classificada, tem até agora 42 pontos, 82% de aproveitamento, foram 55 gols marcados, 14 gols sofridos em 17 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota conhecida no último domingo, 8 vitórias em casa, 5 vitórias fora, 3 empates fora e 1 derrota fora. Teve 31 gols marcados dentro dos seus domínios, 24 fora, sofreu 5 gols fora de casa e 9 dentro dos seus domínios. O principal artilheiro é o Marcelo Muritiba com 22 gols, já decretado aí artilheiro da competição. Muito difícil o Kaká tirar esse posto, até porque teria que fazer 4 para empatar ou 5 para passar e torcer para o Marcelo não fazer nenhum. A seleção de Uruçuca até agora a segunda melhor no geral, mas com a vantagem na final, porque venceu o jogo de ida por 1-0, tem 40 pontos somados, 78% de aproveitamento, marcou 40 gols, sofreu 3 em 17 jogos, tem 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 8 vitórias dentro dos seus domínios, 4 vitórias fora de casa, 1 empate em casa e 3 fora e 1 derrota fora. Marcou 31 gols dentro dos seus domínios e sofreu apenas 1. Tem 9 gols marcados fora e 2 sofridos. Portanto, aí números de campeãs, e a gente torce, como o Zildo falou, que seja tudo decidido dentro de campo. Que possamos ter uma festa dupla dentro do gramado, jogadores se respeitando, como foi no primeiro jogo, e também nas arquibancadas, torcedores se respeitando e festejando, torcendo pela sua seleção. Que o policiamento, o trio de arbitragem consiga desempenhar o seu papel, que nós profissionais da imprensa consigamos fazer o melhor papel possível, que o torcedor em todo o Brasil e todo o mundo, através da internet, também sinta a mesma emoção de um campeonato limpo, sendo decidido de forma limpa. Vamos torcer que a arbitragem passe despercebido e que vença aquela seleção que merecer. A gente fica por aqui com mais um dos nossos programas do nosso BFC, lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Valeu, galera!